ainda sobre os pés, ok? Aliás, podeis assentar, todos nós que estão cansados, abatidos, derrotados, tristes. Pode sentar, você que está acabado, você que não quer nada. Levanta, família terra. Vocês são vitoriosos. Glória a Deus. Vamos abrir no Salmo 28, versículos 7 ao 9. No nome de Jesus. Ê Deus. Glória a Deus. Ele é maravilhoso e Ele está aqui, amém? Nós estamos nesta série, Tu és a minha força, Tu és a minha força. Começamos domingo passado e Deus tem falado poderosamente conosco. E hoje não vai ser diferente, amém? Vamos abrir aí, vamos a partir do 6, tá? Do 6 ao 9. Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria. Com meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança, cada um deles como seu pastor, e conduze-os para sempre. Diga graças a Deus. Podemos assentar. Deus está neste lugar e Ele é a nossa força. Irmãos, como eu falei, nós começamos esta série domingo passado. Tu és a minha força. E como o pastor falou na semana passada, acho que hoje também ele comentou, eu vou repetir que eu também falei, para você entender, para você que está aqui hoje pela primeira vez, para você entender a proposta do céu para nós nesta série. Aleluia! Para você entender o que Deus quer tratar comigo e com você através dessa série. Nesta série, nós vamos conhecer pessoas comuns, como eu e como você, que enfrentaram momentos de dificuldades e lutas, se sentiram sem nenhuma perspectiva de vencer. Mas foi exatamente nesses momentos de maior dor, aparente fracasso e becos sem saídas, que essas pessoas descobriram a fonte verdadeira da sua força, do seu ânimo e da sua coragem. Eles descobriram que tudo que eles precisam vem desta fonte verdadeira chamado o nosso Deus Todo-Poderoso. Em sua fraqueza, essas pessoas buscaram a força do Senhor e nos deixou aqui na palavra os testemunhos de vitória, para gerar em nós também força, ânimo, coragem, porque o Deus que fez ainda, porque Ele é o mesmo. Aleluia! Ele ainda faz.
Ele ainda faz. Então nós vamos nesta série, nós estamos pegando homens e mulheres, personagens, dentro da palavra de Deus, que às vezes a gente pensa assim, né? Foram super heróis, não tiveram problemas, viveram num mar de rosa. Não. Falamos aqui no domingo passado pela manhã, eu falei de uma situação que Davi enfrentou, e ele decidiu se fortalecer no Senhor, que ele foi trabalhar e foi para a guerra. Quando ele voltou, os inimigos tinham queimado tudo. Lembra? Quem estava aqui domingo de manhã? Levou todo mundo para serem escravos. E ele então chorou muito, mas ele se animou no Senhor e foi lá resgatar o que era seu. O pastor, no domingo à noite, ele falou de Ana humilhada, Ana envergonhada, fraca, desanimada. Ela foi para a casa do pai e no altar ela foi fortalecida e recebeu o milagre. Hoje pela manhã, o nosso pastor falou do rei Ezequias, que tinha um decreto sobre a vida dele, e ele orou, se fortaleceu em Deus e recebeu o milagre. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga: agora é a sua vez. Amém. E agora eu vou falar de uma pessoa que a gente ama muito. Essa pessoa esteve aqui nessa terra, e ele foi 100% homem e 100% Deus. O escritor de Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, a meu exemplo e a seu exemplo. Quem aqui é tentar? Não precisa levantar a mão. Todos nós. Essa pessoa que nós vamos conversar hoje, é o nosso maravilhoso, soberano, alfa e ômega, princípio e fim, o Deus Emanuel, aquele que era, que é e que há de vir, o único amado da nossa alma, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o pastor supremo, o Deus todo-poderoso, Jesus. 100% homem, 100% Deus. 100% homem, 100% Deus. Como homem, ele também sofreu situações de fraqueza como homem. Ele teve que vir nesta terra como homem para chegar até a cruz e morrer em meu lugar e em seu lugar. E ele viveu aqui 33 anos como homem. Teve fome, teve sede, foi zombado, foi desprezado, enfim, tudo que um ser humano passa, ele passou. Para chegar lá na cruz naquele dia, depois de tudo concluído, ele falou o quê? Está consumado, está pago, aleluia. Eu e você não devemos mais nada. Aponta o indicador para o chão assim, e diga assim: está ouvindo, diabo? Está tudo pago. Não te devo nada. E aí eu quero que você abra em Lucas. No capítulo 22. Capítulo 22 de Lucas. Glória a Deus. Versículo 39. Estão comigo, igreja? Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram.
Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem, para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. 42. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem e orem, para que vocês não caiam em tentação. Hoje o querido Espírito Santo quer nos falar de duas. Esse texto é maravilhoso, né? Tem riqueza demais nesse texto. Mas o Senhor nos fez separar aqui duas atitudes que Jesus teve enquanto homem para ser fortalecido. Primeira atitude, está aí no versículo 39. Ele tinha um costume. Está escrito na minha e na sua Bíblia, sim ou não? Ele tinha um costume. Ele tinha um costume. Qual é o costume que nós temos? Quando aparentemente parece que está tudo bem. Qual é o costume que nós temos quando a gente tem a percepção espiritual ou o discernimento de que uma luta está chegando? Que nós precisamos ter esse discernimento. A gente não tem o discernimento dos sinais dos tempos? O céu está escurecendo, começou a relampear, começou a trovejar. A gente fala o quê? Oi? Vai chover, vai chover. Na nossa vida espiritual, nós precisamos ter esse discernimento. Eu estou meio fraca, não estou conseguindo isso. O que está acontecendo comigo? O costume de Jesus, olha que lindo, era orar. Ele orava. Esse era o costume. Qual é o nosso costume? Será que é colocar bem cedinho lá no Instagram? Estou magoado. Hashtag estou deprê. Hein, igreja? Será que o nosso costume é acordar bem cedo, antes de ler Bíblia, antes de orar? A gente coloca lá na hashtag, né? Sei nem se é assim que fala, mas eu estou falando. Se alguém vê essa publicação, ore por mim. Jesus está nos ensinando aqui, igreja, para que possamos ser fortalecidos para a batalha, nós temos que ter a oração como hábito da nossa vida. Orar deitado, orar de pé, orar de joelho, orar lavando louça, orar lavando roupa, em todo tempo, a Bíblia diz: orai. Não, mas sabe por que eu não estou orando? Eu não estou podendo ajoelhar. Aí quando eu puder ajoelhar, eu volto a orar. O quê? Sabe por que eu não estou orando?
Não sei se a pastora ora, não sei se os obreiros oram, eu vou ficar me matando de orar. Jesus tinha esse costume, independente de quem estava ao lado dele. Segunda atitude que nós aprendemos com Jesus, ele tinha um propósito de vida. Quem não tem propósito de vida em Deus é engolido pelas lutas e provações desta vida. Quem não sabe por que está nesta terra, por que está nesse mundo, amados, é derrotado na primeira batalha. Jesus está nos ensinando aqui, vamos aprender com Jesus. Você quer ser fortalecido em Deus? Tenha o hábito da oração. Você quer ser fortalecido em Deus? Tenha um propósito na sua vida. Queridos, a vida cristã não é um parque de diversões. Vida cristã, amados, não é um oba-oba. Vida cristã, quem estava aqui sexta-feira na oração, eu falei, vida cristã é combate, é combate. Lembra do apóstolo Paulo? Combati o bom combate, terminei a carreira, mas, olha a primeira frase que eu trouxe aqui. A vida cristã não é sobre ser feliz. Desculpa te decepcionar. A vida cristã é sobre ser fiel. E nós estamos correndo atrás de coisas para massagear o nosso ego. Eu quero ser feliz. Então Deus tem que fazer tudo que me agrada, porque eu quero ser feliz. Agora eu sou dele, entreguei minha vida para ele, então está combinado, viu Deus? O Senhor tem que fazer tudo que eu quero. Não me fala não, não me fala não, porque senão eu me revolto. Oi? A vida cristã não é sobre ser feliz, é sobre ser fiel. Jesus ali no Getsemane estava feliz? Ele estava pulando de alegria? Eu estou aqui que daqui a pouco eu vou ser chicoteado. Não, ele foi para ali com o coração triste. Mas ele tinha um costume, ele foi orar. E ele foi verdadeiro com Deus. Pai, eu estou fraco. Olha o que ele falou. Se for possível. Estava lendo uma outra versão, acho que é a mensagem. Lá está escrito assim que Jesus falou: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode afastar de mim esse cálice, essa cruz. Se o Senhor quiser, vai me fazer muito feliz. Contudo, olha que lindo. A carne estava gritando: não, desiste mesmo, desiste desse negócio de servir a Deus. Tá. E ele, então Pai, afasta. Aí ele dá ele se posiciona. Ele fala: contudo, aleluia, contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Eu estou nessa terra por causa do teu propósito. Então seja feito conforme a tua vontade. Estou fraco, não consigo, mas com o Senhor na minha vida, com a sua presença, eu vou cumprir o meu propósito. Você sabe qual é o seu propósito?
Você sabe para que Deus te salvou? Você sabe para que Deus te chamou? Tenha um costume, ore. Ore quando sentir vontade, mas ore também quando não sentir vontade. Sei que não é só eu, mas quantos aqui vão para o lugar secreto de oração e não sabem nem o que vai falar, não tem nem vontade de falar nada, mas a gente vai. Quantas vezes? Nesse processo que eu estou passando de tratamento, quantas vezes eu oro deitada, ou então ponho a coberta ou o lençol assim, enrolo na minha cabeça e fico ali caladinha, quietinha, só dizendo: Jesus, eu te amo tanto, eu te amo. Aqui ou em qualquer lugar, eu vou sempre amar o Senhor. Essa última internação estava tão cheia de Deus, que eu falei: Jesus, mas essa unção que está aqui, como é que eu saio daqui desse jeito? Como é que o Senhor me dá uma unção dessa? Para quê? Para ficar deitada? Não, filha, é para te fortalecer. Você está sempre derramando, você quer derramar. Para um pouco, agora é para você, o banquete é para você. Qual é o seu propósito? Quando saiu esse diagnóstico, e a gente não conhecia direito, não sabia, mas a notícia era: não tem cura, é morte daqui a um tempo. E eu chorando, orando, fui aqui no Salmo, aí abri, não fui não, eu estava lá orando, depois eu falei: Senhor, fala comigo. Aí a Bíblia estava assim, eu fui abrir no Salmo 27, no versículo 14, 27, 14, põe aí por favor. 13. Lê, igreja. Apesar. Não. Apesar. Qual é o disso que está na sua vida? Levanta sua mão e diga: apesar disso. Olha para o chão e diga: apesar disso. Vamos lá. Esta. Não morrerei. Para, amados, de deixar sair da sua... Agora é o meu fim. Agora acabou para mim. Acabou não! Apesar disso... E eu peguei, Stephanie, toda a papelada, todos os exames que estavam ali, e eu levantei e comecei: apesar disso, eu não morrerei, mas eu viverei e contarei a bondade de Deus na terra. Porque lá no céu já está pronto. Lá no céu meu milagre já é notícia, mas aqui na terra todos também saberão do seu, do meu, do nosso milagre. Irmãos, olha o que o nosso Salvador Jesus está nos ensinando: tenha um propósito, porque se você não tiver propósito, qualquer voz, a voz do desânimo, a voz da fraqueza, vai tirar você do foco. Qualquer notícia, qualquer diagnóstico vai fazer você parar. E Jesus está nos ensinando aqui que nós temos que ter o costume. Qual é o costume? Orar. Qual é o costume? Orar. Segundo, diga: ter um propósito. Eu falei 2, mas eu enganei, é 3, já vamos terminar, tá? 3, Jesus experimentou batalhas, aliás, Jesus experimentou níveis de batalhas maiores. Olha o versículo 44. Olha o versículo 44.
Então veja bem, ele orou, falou do propósito, eu quero fazer a sua vontade. Imediatamente, olha o 43, veio um anjo e o fortaleceu. 43, versículo 43, veio um anjo e o fortaleceu. Levanta sua mão direita. Enquanto você e eu estivermos envolvidos com o propósito do céu, nós seremos todo dia fortalecidos pelo Senhor. Pegou aí? Todo dia nós seremos fortalecidos pelo Senhor. Aí ele ficou fortalecido? Sim. Mas como a vida cristã não é um parque de diversão, e como ele mesmo falou em João, não precisa colocar aqui não, que a igreja sabe, viu? Como Jesus mesmo falou lá em João 16, 33. Falo estas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo, mas ele falou isso. Tem batalhas. E aqui olha aqui, ele é fortalecido no 44. Aí o 44 diz assim, ó, estando 44. Versículo 44. Estando. Aí ele parou de orar. Oi? Não, vou mais na igreja, jejuar para quê? O negócio está ficando mais ruim. Levanta a sua mão direita. Batalhas, combate, luta, não é sinal de falta de unção, é sinal que você tem um chamado. Tem gente que pensa que porque está passando por luta, não é ungido. Você é ungido de Deus. Aleluia, você é um amado do Pai, tem unção dentro de você. A luta está vindo, é normal. É normal. E é sinal que você tem um chamado. Jesus aqui foi fortalecido, mas ainda estava angustiado. E ele fez o quê? Orou. Mas aí ele orou com mais intensidade, a tal ponto que o suor dele se transformou em gotas de sangue. Mas ele não deixou a arma da oração. Olha essa segunda frase. Lê com seus olhos aí, porque essa frase isso aqui está queimando meu coração. Falei sexta-feira, toda hora eu falo, toda hora eu ministro isso em mim mesma, né? Olha que forte. A fé não nos livra de perdas. A fé nos livra de nos perder. Vai ter perda, vai ter luta, mas não perca a sua intimidade com o Espírito Santo. Não perca a fé. Por isso que Jesus chegou na cruz, esmagado. Alguns dizem que Isaías falou, né? Que a gente não via beleza nenhuma nele. Ele ficou como um monstro ali na cruz. Mas ele não perdeu o propósito, não perdeu a intimidade com o Pai. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E onde ele está? Nesse momento, ele está à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. E que mais? Diz o apóstolo Paulo lá em Filipenses capítulo 2, que ele recebeu um nome que é sobre todo nome, o qual todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que ele é Senhor. Uhul! Uhul! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A fé não nos livra das perdas. A fé nos livra de nos perder.
Não se perca no meio da luta. Confesse quem você é. Confesse quem é a sua força. Jesus então aqui nos dá esse exemplo. Ele foi fortalecido para que hoje eu e você pudéssemos também ser fortalecidos. Aí ele terminou de orar e ele foi lá e os discípulos estavam o quê? Oi? Não era só dormindo não. O texto vem nos informar que eles estavam dominados, é isso? Oi? Versículo 46, não, 45, né? É isso. Meu Deus, olha, é o 45. Eles estavam dormindo, dominados. Viu a diferença? Jesus estava triste, fraco. Ele estava angustiado. Ele foi dominado por isso. Por quê? Oi? Diga, porque ele orou. Ele tinha um propósito. E ele experimentou batalhas maiores. Não fuja das batalhas. Ah, mas você não é de Jesus? Como que veio esse diagnóstico para você? Você deve estar em pecado. Tô não, minha filha, eu estou subindo de nível. Ah, mas você não é dizimista? Como é que você está desempregado? Você está repetindo roupa, hein? Ih, tô nem aí. Estou subindo de nível. Nós não somos crentes chorões. Deus está levantando uma igreja que não é mais menininha, é uma igreja madura, é uma igreja que tem um destino, tem uma missão, tem um propósito e é fortalecida em Deus. Pastores que aqui estão, né? Eu sou sanguínea, né? Eu não sei, Jesus é muito lindo. Aí ele chegou lá, os meninos estavam dormindo e dominados pela tristeza. Você em casa que nos assiste, já acabou mesmo. Você em casa que nos assiste, você que está aqui, nada vai te dominar, só a unção de Deus vai te encher, amém? A unção de Deus não nos domina, ela nos enche, porque a gente consegue ter raciocínio, ter controle. Mas aí Jesus chegou ali com a maior educação. Jesus é lindo, no 46, e perguntou para ele: por que vocês estão dormindo? Levantem e orem, para que não caiam em tentação. Ah, se fosse eu, seus cambadas de... Mas Jesus chegou: levantem e orem. É o que ele está falando para mim e para você agora. Levantem. Levanta. Levanta. E ora. Você vai orar agora. Para não cair, só um pouquinho. Para não cair em tentação. Todo mundo é tentado aqui? Ou só a pastora Eliana, pecadora demais? Ai, tem gente que não é tentado. Que maravilha. Se tirar sua blusa, tem 2 asinhas aí. Você já pode ser arrebatado. Somos todos tentados, diariamente. Só que a gente não pode cair. E na nossa força a gente não consegue. Tem que ser na força do Pai. Nós vamos orar agora.